Oi, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma aulinha rápida de sociologia para falar um pouco sobre o Karl Marx. O Karl Marx é um dos primeiros pensadores, né, clássicos da sociologia. Nós já vimos o Emile Durkheim, o Max Weber, e agora nós vamos ver o Karl Marx, tá? O Karl Marx, ele é um grande crítico da sociedade capitalista. O Marx ali, né, como vocês podem ver, né, ele viveu ali em 1800, lá na Alemanha. O Marx, ele é bem famoso, na verdade, porque algumas pessoas que são mais de direita, mais conservadoras, algumas vezes acaba usando Marx para justificar o porquê, né, não ser de esquerda e tudo mais, né. O problema nisso, pessoal, e eu já vou avisar para vocês, é que a teoria do Marx, ela acaba sendo usada de forma equivocada, tá? Então tem uma galera aí, né? Não digo todos, tá? Porque em todas as áreas tem as pessoas que sabem o que estão falando, mas também em todas as áreas tem aquelas pessoas que não sabem o que fala ou sabe que está falando mentira e fala mentira de propósito, tá? Então algumas pessoas utilizam a teoria do Karl Marx de forma errada para justificar, né, algumas posturas que envolvem valores. Uma delas é dizer que o Karl Marx era a favor da ideologia de gênero. Na época do Karl Marx, na verdade, o gênero nem era uma preocupação para ele, tá? Porque na época dele a sociedade era muito mais machista do que é hoje. Então a mulher já tinha o seu papel muito definido na sociedade, que era ser o objeto do homem. E a preocupação do Karl Marx não era essa. Karl Marx estudou a sociedade capitalista, tá? Karl Marx ele fez uma crítica à sociedade capitalista. Karl Marx fez uma crítica à situação do trabalhador na sociedade capitalista. O Karl Marx dividiu a sociedade capitalista em duas classes fundamentais, que é a burguesia. Nós podemos chamar de capitalistas, que são os donos do meio de produção, das fábricas, das indústrias, do comércio, e os trabalhadores, proletariado. Prole vem de filhos, né? Os trabalhadores, os donos da força de trabalho, aqueles que vão trocar o seu trabalho por um salário, tá? Então a sociedade, chegaram bem na hora que eu estava gravando a aula, né? Vou tentar terminar sem fazer escândalo com o Belchior, tá? A sociedade, então, ela é dividida, né, entre duas classes fundamentais para o Marx. Eu gosto de explicar a sociedade capitalista como está ali na pirâmide ali. Vamos imaginar que a pirâmide é a sociedade capitalista. No topo da sociedade capitalista está a classe dominante, são as pessoas que têm dinheiro e que têm poder. É a burguesia, são os capitalistas, os donos do meio de produção, do comércio, são os grandes empresários. Na base da pirâmide estão os trabalhadores, é a maior parte, né, da sociedade, são os trabalhadores. Os trabalhadores eles podem ser de várias classes sociais, né? Desde a classe média até a classe baixa, até os pobres, e ali na base os miseráveis, aqueles que não têm nada para comer, não têm onde morar. Fora da sociedade ali está o governo está fora da sociedade porque uma pessoa do governo, ela pode vir da classe dominante, mas ela também pode vir da classe trabalhadora. A responsabilidade do governo seria administrar toda a sociedade, garantindo os direitos de todo mundo. Qual que é o problema para o Marx? Nessa relação aqui, ó, entre trabalhadores, né, classe dominada que não tem dinheiro e não tem poder, e a classe dominante, que é quem tem dinheiro e quem tem poder, ou seja, a burguesia. O problema para o Marx é que o trabalhador ele vai ser explorado, né, no trabalho. Então, o Marx vai dizer que o lucro da burguesia, a riqueza da burguesia, ela vem da mais-valia.
como que a burguesia ela acumula sua riqueza? O instrumento que a burguesia, os capitalistas, usam para acumular riqueza seria a mais-valia. Mais-valia é muito fácil de entender. Vamos olhar ali no slide. Mais-valia é o excedente da força de trabalho, ou seja, mais-valia é aquele tempo que você trabalha a mais sem receber. Você trabalha a mais sem receber e por você não receber, esse lucro vai para o capitalista. Então, vamos imaginar o seguinte, ali um exemplo. Vamos imaginar um contrato de trabalho de 8 horas diárias, tá? Em 5 horas de trabalho, o trabalhador ele já produziu o suficiente para pagar todas as despesas, seu salário, o prolabore do patrão, a água, a luz, matéria-prima e tudo mais. As 3 horas restantes vai ser a mais-valia. É aquele tempo que o trabalhador ele vai trabalhar, mas ele não vai receber, ele vai trabalhar de graça, tá? Então, tudo que for produzido nesse tempo, por meio ali do trabalho, da força de trabalho, vai se tornar o lucro do capitalista. Então, é assim que o capitalista ele acumula riqueza, dessas horas que o trabalhador trabalha sem receber, ou seja, a mais-valia. Esse é o problema para o Marx. Então, para o Marx, o problema é que na sociedade capitalista, o trabalhador ele é explorado pelo seu patrão, tá? Vamos olhar ali na charge, tá? O que aquela charge ele está mostrando para gente? Lá no fundo está a riqueza criada pelo trabalhador, né? Por meio da sua força de trabalho, por meio do seu trabalho, o trabalhador ele vai produzir a riqueza para o capitalista e em troca do seu trabalho, o trabalhador recebe o seu salário. Então ali na charge o patrão está dando salário para o trabalhador. Só que quando a gente vai fazer a comparação entre o montante do salário e o montante da riqueza produzida, o salário é muito baixo. Então, esse é o problema para o Marx, porque nesse processo, então, o trabalhador ele seria explorado pelo capitalista, tá? Vocês vão fazer uma atividade, então. Vocês vão explicar no caderno de vocês ou lá no Classroom, com as suas palavras, como que se divide na sociedade capitalista as classes fundamentais, ou seja, na sociedade capitalista, quais são as duas classes sociais fundamentais? E qual é a crítica do Marx nessa relação entre essas duas classes? Vocês vão explicar com as palavras de vocês.